paz do Senhor, meus irmãos, que é o presbítero Rosemils. Vou estar estudando juntamente com os irmãos a lição de número 8, de 21 de fevereiro de 2021. Confesso aos irmãos, estou publicando essa lição um pouco atrasado, não consegui montar os slides, pois fiquei enfermo aí durante uma semana aí com cólica renal. Tive problema no meu computador também, tive que formatar. Então, por este motivo aí não vou estar apresentando slides, né? Mas vou estar compartilhando um pouco da aula aí, da lição de número 8 da EBD, com o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Peço perdão aos irmãos por este motivo, né? Vamos estar publicando a lição de número 8, a lição de número 9, para que os irmãos possam estudar. Deixe o seu like, né? O seu comentário, compartilhe esta mensagem, nos ajuda a divulgar o Evangelho e conseguir mais inscritos para o canal. É muito importante que você se inscreva no canal e dê o seu like, comente no vídeo, para que nós podemos anunciar o Evangelho para mais pessoas. Então, a lição de número 8 vai ter como texto áureo o livro de Lucas, capítulo 11, versículo de número 28. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam, a verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. O objetivo da lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe vai estar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 19, 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 20 e 21. Está escrito assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitem, são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como um granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Este é o texto da leitura bíblica em classe. A lição está dividida em três tópicos. O primeiro é a autoridade da Bíblia, o segundo, o zelo pela doutrina, o terceiro, cuidado quanto aos modismos. Vamos para a introdução. Nós vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia e a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreendermos melhor o texto sagrado. Então, nós vamos ver como observar as regras gramaticais, contexto histórico, literário, tudo isso é importante para que você venha compreender o texto bíblico. Então, toda vez que estudamos a Bíblia Sagrada, nós temos que observar as regras gramaticais, em qual contexto histórico foi inserido, e literário, para compreender o que o texto quer dizer para nós hoje. Porque nós estamos falando de um texto de outra cultura, de outra época, e é necessário entender tudo isso para aplicar para os nossos dias, sem ferir a doutrina bíblica. Então, o primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. No século XVI, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, somente as Escrituras. São 5 os pilares da reforma protestante.
que é somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. São os 5 pilares da reforma protestante, vou repetir para você: somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Quando nós falamos de sola Escritura, né, faz parte desses 5 pilares, né, que é somente a Escritura, doutrina central de alguns reformadores, como Martim Lutero e Zwingli. Então esse brado de sola Escritura significa o quê? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio da Bíblia que nós podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então a Bíblia é a única regra de fé para a vida cristã. E é por meio dela que nós passamos a conhecer a Deus. Então, através da Bíblia Sagrada é que nós passamos a conhecer ao Senhor e a sua vontade. Aí nós temos os católicos, né, que Romanos tem a Bíblia e a tradição como regras de sua fé. Testemunha de Jeová tem a tradução do Novo Mundo e as mais revistas, a Sentinela. Os Mórmons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós cristãos temos a Bíblia Sagrada como a regra da nossa fé, somente a Escritura. Então faz parte aí dos princípios, dos fundamentos, né, da reforma protestante. Mas não devemos esquecer que somente a Escritura é a nossa regra de fé. Algumas pessoas, quando olham para os pentecostais, né, têm a falsa impressão, né, que é um movimento por crença, por tradição, por emoção. Outros lugares vão dizer que o canon ainda está aberto, né, que a Bíblia Sagrada ainda está aberta para novos livros a serem escritos, né, mas são tudo interpretações equivocadas a respeito dos pentecostais. Porque nós cremos que a revelação canônica ela se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Então, a Bíblia não está aberta para escrever mais livros, se encerrou naquele período. E a nossa fonte de autoridade unicamente é a Bíblia Sagrada. Então, quando nós olhamos a declaração de fé das Assembleias de Deus, vai dizer a Bíblia é a nossa regra, nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma revelação extraordinária ou pretensiamente canônica. Então, quando nós olhamos aí 1 Pedro, né, capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizendo que foi o que nós lemos na leitura bíblica em classe. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação. Então não é uma interpretação particular de uma pessoa, porque a profecia nunca foi por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo e não é vontade humana. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Outro ponto importante é que nós não somos deístas. O que é o deísmo? O deísmo é uma doutrina que ela afirma a existência de Deus, mas que Deus está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Então essa é a ideia do deísmo. Nós não somos deístas. E um exemplo interessante que o escritor da revista vai nos trazer é como o relojoeiro que dá corda no relógio e esquece dele. Então, o deísmo traz essa ideia: eu dou corda no relógio e esqueço o relógio. Uma hora o relógio vai parar de funcionar. Mas nós somos teístas. Entenda bem, nós não somos deístas, nós somos teístas. O que é teísta? Cremos em Deus e que não está longe de nós. Nós cremos em Deus e que Deus está perto de nós. Vamos lá, em Atos, os apóstolos
seu capítulo 17, né? Versículo 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura Tatiana pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, Deus está perto de nós. Hebreus, capítulo 11, também é um texto bom, versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, através da fé nós se aproximamos de Deus, né? Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então Deus não está longe, está perto de nós, né? Então essa ideia de que Deus está longe de nós não faz parte do nosso pensamento. João 14, né? Versículo 16, está escrito: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que nós aprendemos nas lições anteriores, outro Consolador quer dizer alguém da mesma natureza que o Espírito Santo. Ou seja, nós não estamos órfãos, nós não estamos sós, e Deus não está distante de nós, Deus está perto de nós. Outro ponto importante, que o fechamento do cânon sagrado, que não está aberto para novas revelações ou para novos livros, né, serem escritos na Bíblia, não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo, né? Deus continua a se comunicar com nós através dos dons espirituais, através da palavra de Deus. Então, esse fato não quer dizer que Deus está longe de nós, Ele está perto de nós. E como dizia Billy Graham, a Bíblia Sagrada ela é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. A palavra de Deus ela é nova a cada dia para as nossas vidas. Então todo dia é um poço sem fundo, né? Como eu dizer para os irmãos, é um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais água dá. Então o fato de não escreverem mais novos livros, ele não está aberto para isso, né? Ele já está fechado, já está finalizado o cânon sagrado. Não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso é importante para nós. Esse é o primeiro tópico, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos para dizer, né, que somente a Escritura é a nossa regra de fé, né? Que nós não somos deístas, mas nós somos teístas, a qual nós cremos na existência de Deus e que Deus não está longe de nós, está perto de nós, está participando da nossa vida. O segundo tópico é dizer o zelo pela doutrina, né? O zelo pela doutrina. Então isso tem ligações com a apologética cristã. Logo cedo aí, na história da igreja, ela percebeu o quê? Que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Então a Bíblia precisa ser interpretada, até por causa das diferentes culturas e épocas. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Os credos, as confissões de fé, o estudo sistemático da Bíblia, né? A doutrina, a teologia, né? Uma forma de você estudar a Bíblia Sagrada, de entender, de conhecer a Deus, a sua doutrina, a sua sistemática, tudo isso para que nós venhamos conhecer melhor o pensamento bíblico e entender melhor o que a Escritura quer dizer para a humanidade. Então a palavra doutrina, ela vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução, né? Então esse termo pode apresentar vários significados de acordo com o seu contexto. Quando nós olhamos Atos 2,42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, significa que permaneciam segundo o ensino apostólico. Então nesse caso a palavra significa ensino, instrução. Ou seja, estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então a doutrina seriam os ensinos bíblicos da palavra de Deus, né? É um ensino, é uma instrução. Então o zelo pelo ensino tem que fazer parte da igreja. E nós vemos alguns lugares que não fazem, né, o zelo pelo ensino. Às vezes você vai ministrar numa igreja, canta-se 25 hinos, e na hora da mensagem, da instrução, da palavra, a pessoa que vai te dar a oportunidade para pregar a palavra ainda tem a coragem de dizer: irmão, não tem muito tempo para a palavra, então o irmão prega 10 minutos, mas cantou 25 hinos.
Então não existe zelo pela doutrina neste ambiente. Então que nós devemos zelar pela doutrina, dar mais tempo para o ensino, para a instrução, valorizar a escola bíblica dominical, os cultos de ensinamento, para nós aprendermos da doutrina, aprendemos da nossa fé, aprendemos mais de Deus, e nós, ensinadores, os dirigentes de igreja, pastores, cada dia mais se preparar, estudar para falar de Deus. Estudar não é pecado, é necessário para que você entenda a sua doutrina, conheça o seu credo, a sua fé e possa ensinar as pessoas. Nós vemos uma época que o conhecimento é muito rápido, as pessoas têm muito acesso ao conhecimento. Então que nós vamos buscar mais conhecimento para ensinar as pessoas de forma correta. Então a palavra doutrina também se aplica a um corpo básico coerente do ensino cristão, como que é os credos, né? Como eu já disse para vocês, o estudo sistemático. Então, em toda a fonte, né, deste estudo, deste conteúdo doutrinário, é a própria palavra de Deus. Então, nós olhamos aqui no texto que nós lemos bíblico, né, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, traz estas coisas à memória, né, o apóstolo Paulo vai dizer, né, traz estas coisas à memória. Então, está se referindo que a sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Então traz a memória, né? A doutrina, né? O ensinamento, a regra de fé da igreja para combater os falsos ensinos, as heresias. Então os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, porém com o mesmo propósito. Qual o propósito? Interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, o propósito, né, dos credos das confissões de fé é que venhamos interpretar as escrituras e sintetizar o ensino da igreja para ficar com a maior facilidade de compreensão das escrituras, separando por temas, né? E como a revista da escola bíblica é um credo, é uma declaração de fé, é uma forma de ensinar uma doutrina, um tema para a igreja de uma forma sistemática para ficar o melhor entendimento daquele tema. E a nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é autoria particular, como nós lemos lá no texto bíblico em classe. Não é interpretação minha. Né? A confissão de fé não é autoria particular nossa, pois ela expressa o quê? O pensamento e a vida da igreja. Então, a nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Na declaração de fé da igreja, né, vai dizer que a Bíblia, a declaração de fé, expressa a doutrina oficial da igreja. Então, a doutrina da igreja tem que estar baseado na Bíblia Sagrada. Então, isso é muito importante, este zelo pela doutrina. O tópico 3 vai se referir cuidado quanto ao modismo. Então nós temos que tomar cuidado com essa doutrina, né? A nossa doutrina, o zelo deve ir além do combate dos modismos. Deve servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, e lutar contra os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Ou seja, e além do combate não apenas do modismo, porque o que nós vivemos são muitas seitas, são muitas heresias, são muitos ensinos errados, né, que têm dominado aí os lugares, os ambientes. Então que nós venhamos, né, defender a nossa fé de uma maneira clara e objetiva. O modismo, ele traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Vamos ler um texto bíblico, né? Importante a gente estudar, ler os textos bíblicos. Quanto mais da Bíblia a gente lê, mais edificado nós somos. Quanto mais da Bíblia nós lemos, mais conhecemos a Deus. Então que nós venhamos cada dia mais, né, buscar ler a Bíblia. Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 4, né? Versículo 14.
Aqui abrindo a Bíblia Sagrada para ler junto com os irmãos. Você acompanha a leitura aí na sua casa, você que está assistindo esse vídeo. 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Então nós vemos hoje aí muitas coisas. Teve a época da dente de ouro, a unção do caicai através do sopro santo, né? Então nós vemos aí muitas coisas, transferência de unção através dos pés. Então muitas coisas foi levantada aí na época da igreja aí, né? Os anjos, né? Adorando a anjo praticamente, colocando os anjos como fosse maior que Deus na igreja, vendendo rosa ungida, como fala, martelo de Deus dando a sentença, caneta ungida, terra do Monte Moriá, pano vermelho, sal grosso, e assim vai, muitas outras coisas, né? E o poder não está nas coisas, nos amuletos, o poder está em Cristo Jesus. Então que esse modismo não vai entrar nas nossas igrejas, que nós vamos ser edificados, libertos, transformados, curados, através da palavra de Deus, através dos dons espirituais que Deus usa os irmãos, né? Sem termos amuletos para alcançar as nossas bênçãos. Nós temos que lutar, né, contra isso. Para isso Deus nos chamou para trazer o ensino certo da palavra de Deus, combater essas heresias que têm se levantado nos dias de hoje, e muitas pessoas são enganadas, né, através disso. Tem um texto muito bom também, vou encontrar aqui para a gente estudar juntos, né? Tito, capítulo 1, verso 9. Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós vamos reter firme essa palavra para combater esse tipo de ensino. Esse tipo de ensino que é falso. 2 Timóteo 2,15 vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que texto interessante, né? Esse texto, ele nos confronta, né? Ele nos confronta. Porque vamos aqui mastigar um pouco esse texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Essa é uma qualificação que vem do Espírito de Deus. Apresentar-te a Deus aprovado significa estar disponível, testado, aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Então que nós venhamos, né, se apresentar a Deus aprovado, de forma disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Nós vamos ter um bom testemunho, nós vamos zelar, né, a doutrina, porque os maus obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados no futuro. Onde Jesus, em Mateus 7, 21 e 23, que as pessoas batem na porta para falar: eu profetizei em teu nome, curei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Muitas pessoas, o fato de ter conhecimento, o fato de em algum momento ter sido usado por Deus, pensa que isso é aprovação de caráter, mas não é. Por isso que aqui o texto diz: procura apresentar a Deus aprovado em todos os sentidos, né? Zelando essa doutrina, se santificando, humilde, orando, lendo a palavra, buscando a Deus, como obreiro que não tem de se vergonhar. O termo aqui, obreiro, né, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho. Então, no sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos que se dedicam à obra de Deus. De maneira geral, os apóstolos mais oficiais da igreja. Então, a nossa declaração de fé afirma que o termo obreiro é genérico e usamos para todos os cargos e funções da igreja. Então, todo aquele que tem um trabalho na igreja é um obreiro, que não tem de se envergonhar, ou seja, aprovado, que
que não tem acusações para envergonhar, que esse é exemplo para os fiéis. Um outro ponto interessante é que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar é ortotomeio, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Uma palavra rara aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, né? Então, nós podemos dizer que a preocupação de Paulo é que é o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, que seja bem manejada, né? Um obreiro aprovado por Deus, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem, que domine o conhecimento bíblico, a doutrina, o seu credo, que domine bem o conhecimento da sua fé. Isso também traz a ideia que o púlpito, o lugar de ministrar a palavra, é um lugar de desafeto entre irmãos, de mandar indireta para as pessoas. O púlpito não é lugar de desabafo, o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Então, para concluir essa aula, nós temos o compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Então, diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Eis aqui a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Somente as Escrituras. Que nós vamos viver isso. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. Que nós vamos ser comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe, comente esse vídeo. Deus abençoe. A minha oração é que nós vamos se manter comprometidos com a palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Que a poderosa mão de Deus te abençoe.